metodologia. Primeiro a gente fica 5 semanas com a turma, onde eu e o Flávio somos professores, e durante as 3 primeiras semanas eles ficam comigo, são todos meus, que eles vão fazer uma faculdade de vendas. Tá possessivo, hein? Eles são todos meus. Eu falo pros alunos, eu sou um professor ciumento, eu quero eles só pra mim. E durante as 3 primeiras semanas, a gente vai desde os fundamentos da venda, o comportamento correto, porque venda é uma ciência, mas é uma arte. A gente limpa algumas arestas, porque em vendas todos os sentidos são percebidos. Não adianta eu ensinar toda a técnica se a parte comportamental dela tá prejudicada. Em vendas tudo conta. Essa é a primeira dica para todo mundo. Em vendas todos os sentidos são percebidos. Confiança vende, entusiasmo vende. Você pode ter a técnica que for. Eu vou te falar, brilho no olho vende muito mais do Óbvio. que técnica. Sabe por quê? Por quê? Porque existe a regra do contágio emocional em vendas. As pessoas respondem na mesma moeda. Vou te falar, eu quando comecei, Ó, que eu legal. era um zero à esquerda nisso. Não Uhum. tinha técnica. A gente, né, há 10 anos atrás, eu não tinha um vende pra me ensinar. Dentro da nossa estrutura, a gente não tinha um programa estabelecido pra ensinar a vender. Mas por que eu comecei a ter resultado desde quando eu comecei? Né? Desde o meu day one. Porque eu tinha brilho no olho. Porque é a regra do contágio emocional. As pessoas respondem na mesma moeda. Você chega, por exemplo, inseguro pela regra do contágio emocional, a pessoa vai falar, opa, por que ela tá insegura? Será que tem alguma coisa errada? Exato. Será que não é bom o serviço que ela presta, o produto que ela vende, esse contágio emocional? Por isso que eu começo nessa parte, e aí eu vou desde como a pessoa define o cliente dela ideal. Pensando assim, você acha, né, começando uma pergunta, você acredita que tudo começa na crença daquilo que você vende? Já respondo isso. Tá. Não Mas, esquece. tá, a gente começa ensinar a turma a definir o cliente ideal, porque o pior erro em prospecção é você não definir. Você não definir seu público-alvo. A pior coisa em venda, eu acho muito nobre isso. Eu já vou falar, guarda isso, o pior erro em vendas, mas a gente começa desde a definição do público ideal, do seu cliente ideal. Aí começa a prospecção, abordagem, qualificação, até pós-venda. Todas as etapas do processo de venda. As pessoas fazem uma faculdade. E ela é a mesma independente do que você vende, certo? Independentemente do que você vende. Isso é uma coisa para todo mundo que tá aqui. Independentemente do que você venda. Por isso que eu gosto de falar sobre vendas, porque vai encaixar para todo mundo. Obviamente, independentemente do que você vende, todo serviço ou produto tem a sua peculiaridade. É que nem todo ser humano tem sua peculiaridade. Só que o ser humano é igual em qualquer lugar do mundo, cara. E você lida com gente. Então, o processo, o mecanismo de vendas, ele é muito simétrico e tem a peculiaridade. Só que aí todo mundo faz o exercício para você fazer a sua adaptação, não importa. E aqui eu quero falar aqui para todo mundo essa primeira erro brutal e para começar a ajudar a turma também. Aí depois, obviamente, só dessas 3 semanas, aí eu passo a bola pro nosso queridíssimo professor Flávio Augusto da Silva, onde eles já fizeram uma faculdade, eles estão craques, eles sabem todo o processo, todas as etapas de venda, desde prospecção até pós-venda, passando por negociação, passando sobre fechamento, como contornar a objeção quando alguém fala é caro, e aí o que você faz? As pessoas, qual que é a tática pra, sabe, dar desconto, não dar desconto, táticas de negociação, de follow-up, de apresentação magnética, como fazer uma apresentação poderosa, como que você tem muitas pessoas interessadas sobre aquilo que você faz. A gente passa por tudo isso, depois eu entrego elas pro Flávio, onde aí vai para uma pós-graduação. O Flávio mostra toda a cultura dele de vendas, como que ele cria, desde como ele começou a montar a equipe de vendas dele desde o começo, como que o organismo circula. Ele fala, né, que é empresa orientada para vender. Ele mostra quais as estratégias para que a sua empresa seja como se fosse o sol. Tudo roda em torno de vendas, cara. Muito louco, desde cultura, mas taxa fala assim, caramba, cara, por isso que vira um organismo vivo para vender, até ele abre quais são os canais de venda deles, número, por que ele criou, quem deveria criar esse modelo de canal, ele abre os números dele, assim, de uma maneira que eu achei, incrível, assim, é skin the game mesmo, e depois ele mostra todas as etapas do processo de vendas, onde ele ensina pessoalmente, faz simulações, faz venda na frente dos alunos. Ele reforça o que ele falou, não terceirize vendas. Não terceiriza vendas. Então é animal. E aqui, ó, a primeira coisa que eu quero deixar pra turma, que é um erro fundamental que todo mundo comete, é... Sabe aquela coisa, amor? Quando a pessoa acredita tanto naquilo que faz, e quando a pessoa acha que
Ah, pra quem que é o seu serviço? Ah, pra todo mundo. Todo mundo devia devia se beneficiar pelaquilo que eu tenho. Todo mundo devia usar o produto que eu tenho. Todo mundo devia usar o serviço que eu tenho. Eu entendo que no fundo ela acredita tanto no que ela faz. Ela acha tão bom que ela acha que é pra todo mundo. Só que um grande erro, você querer prospectar todo mundo. Porque quem prospecta todo mundo não prospecta ninguém. Quando você não sabe com quem você conversa, qual que é a dor que você, sabe, resolve. Obviamente, tem nichos maiores e nichos menores, mas você tem que saber exatamente com quem você quer comunicar, cara. Então, esse primeiro passo de preparação, eu acho fundamental, cara. E é legal as pessoas entenderem isso, porque as pessoas acreditam que a arte da venda é a arte de falar. Né? Mas durante todo esse meu processo, o que eu aprendi? Que a arte da venda é a arte de ouvir. Então, quando você consegue nichar o seu público, o que você consegue dar? A solução. Porque você tem a capacidade de entender o que você consegue curar naquela pessoa. Quando quando você tenta abranger todo mundo de toda forma, você não consegue ser específico, certo? Me corrija se eu estiver errado. Então, por isso que fica muito mais desafiador você conseguir vender para todo mundo, porque todo mundo é muita gente. Todo mundo é muita gente. E cada um tem uma dor completamente diferente. Então, o seu produto ou seu serviço, ele vai ajudar na vida de alguém. Ele vai resolver algum problema. Então, quando você pensa qual é o tipo de problema que eu quero resolver no mundo ou nas pessoas, aí você nicha. E às vezes você fica pensando assim, eu quero um público de mulheres de não sei quantos anos. E a verdade, talvez o seu público não é assim que a gente vai nichar. Né? Mas qual que é aquela dor que você quer resolver? E às vezes aquela dor pode estar em diversas faixas etárias, pode estar em vários tipos de classes, né? Pode estar variando de diversas formas. Mas quando você consegue pensar nessa forma da dor, a gente consegue ser muito mais específico e muito mais assertivo. O ser humano, ele se move quando você bate em duas coisas. Ou num medo, ou numa ambição. Vou dar um exemplo do Vende-se. O Vende-se é um programa para quem quer vender mais. Quais são as duas formas de eu abordar para bater que seja magnético? Ou você bate no medo, ou você bate numa ambição. Aquele no medo, por exemplo, quando o Flávio faz um vídeo. Se você não, a empresa que não vende, quebra. É medo. Tô batendo no medo. Isso é magnético, porque as pessoas reconhecem, eu tenho esse desafio. Eu preciso vender. Você bate no medo. As pessoas tomam decisão quando você bate no medo. Ou quando você bate numa ambição. Quando a gente fala, por exemplo, que é a verdade, é o que mudou a nossa vida, aprende a vender e compra a sua liberdade. Foi através de vendas, cara, que a gente construiu a nossa liberdade. Sim. Ou seja, olha que louco. Bate no medo, bate numa ambição. Quando as pessoas aprendem isso, gente, todo mundo que tá ouvindo, tá vendo, isso é muito forte. Agora, como que você aborda? Você toca no medo, você toca numa ambição completamente genuína e verdadeiro isso. Você não tá fazendo nenhum terrorismo. Quando, por exemplo, o Flávio fala, empresa que não vende quebra. É verdade. É a coisa mais, tipo, cara, tem gente, nossa senhora, eu tenho que focar mais em vendas. Mas nada que ele tá escancarando uma verdade pra te chamar a tua atenção. Cara, você tem que estar atento, você tem que aprender a vender, você não pode terceirizar a venda, você tem cada vez mais essa musculatura no mercado cada vez mais competitivo, em tempos de adversidade. Quem tem musculatura fraca em venda sofre horrores, porque você tem a retração da demanda, isso que é crise.